audiência pública para discutir o pleito das lactantes, para que fossem incluídas como prioridade no Plano Nacional de Imunização. Foi uma discussão bastante rica, que teve a presença do Ministério da Saúde. Ali foi dito que não há qualquer tipo de objeção do ponto de vista técnico à vacinação de lactantes. Ali foi dito que, portanto, que a priorização ela não enfrentava óbice, do ponto de vista da avaliação sobre a vacinação de lactantes. E foi, durante todo o período, numa reunião bastante concorrida, com muitas interações, através do E-Democracia, de que, ao se estabelecer a imunização de lactantes, se imunizaria também os bebês. Ou seja, você estaria imunizando duas pessoas. E a importância de que se fizesse esta discussão e essa pontuação. O Ministério argumentou, nós tivemos várias falas dos ministérios com olhares, me parece, diferenciados. O segmento do Ministério que trabalha com aleitamento tinha uma posição, não uma posição explícita para a inclusão, mas uma posição sobre a ausência de óbice do ponto de vista técnico e do que representaria isso para o país. E uma posição do representante, de um representante do Ministério, de que não se incluiria esta priorização, na medida em que estaria se incluindo, ou se buscaria incluir do ponto de vista etário, as priorizações necessárias. Então, nós achamos por bem fazer essa discussão no CONANDA, fazer essa discussão no Conselho de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, ou seja, solicitar uma pauta para que essas mães que construíram um movimento que adquiriu muita força, muita envergadura no Brasil inteiro, para assegurar os direitos, o direito à priorização das lactantes, que elas pudessem ser escutadas pelo Conselho que defende direitos de crianças e adolescentes, porque crianças, e nós estamos falando da primeira infância, nós estamos falando de bebês que estão sendo amamentados, são prioridade absoluta na nossa Constituição. Então, este é o sentido deste requerimento. Aproveito, presidenta, se me permite, para já falar sobre o outro requerimento, 23 de 2021, para unificar a fala sobre ele, sem prejuízo de que a votação já posso falar, então? Separada. Então, se me permite, apenas no requerimento seguinte, vem no mesmo sentido, de que essa reunião que foi feita com várias instituições, com várias instituições, para estabelecer uma posição sobre o plano, a priorização de lactantes no Plano Nacional de Imunização, houve, na fala do representante do Ministério, uma possibilidade de que houvesse uma nova reunião com todos esses representantes, com a participação, e é essa retificação que quero fazer no segundo requerimento, 2321, que seria importante ter a participação das construtoras do próprio movimento. Então, sim, vem no mesmo sentido os dois requerimentos. Um é para pautarmos na próxima reunião do CONANDA esta discussão com a participação do movimento para expor os seus motivos, que me parecem são absolutamente justos, e o segundo é que nós possamos solicitar ao Ministério uma nova reunião e que nessa reunião tenhamos a fala não apenas dos especialistas que estiveram conosco na audiência pública e que reafirmaram, inclusive, o número de mortes de bebês, mas que reafirmaram, em grande medida, a necessidade de inclusão da priorização, ou seja, um outro olhar de especialista e, particularmente, o espaço de fala para as mulheres, as lactantes que estão construindo e que construíram, que é um movimento crescente, bastante vigoroso em todo o Brasil, pela vacinação já das lactantes. E, por fim, apenas pontuar que nós queremos fazer uma outra discussão, presidenta, que é uma discussão posteriormente sobre os direitos das lactantes,
e aí não estamos falando apenas da vacinação, mas falarmos do direito no mundo do trabalho, dos direitos em geral, para fazermos uma política pública de proteção às lactantes, porque nós temos uma maternofobia no mundo do trabalho. E nós temos, portanto, temos que assegurar as condições para que tenhamos saúde, vínculos estabelecidos e aprofundados, que o processo, ou que a amamentação possibilita para os nossos bebês. Então, nesse sentido, são esses os dois requerimentos, já faço a defesa conjunta dos dois e solicito aos membros desta comissão que possamos estar aprovando para levar essa discussão para outras esferas, na perspectiva de sensibilização do próprio governo, na medida em que foi bastante clarificado na reunião que não há qualquer tipo de óbice do ponto de vista técnico ou de qualquer repercussão na saúde de lactantes com relação à imunização. E também uma constatação que ficou muito evidente de que a imunização da lactante ela se reflete na imunização do lactente, ou seja, do bebê que está sendo amamentado.